Tá, vamos falar desse livro aí, que a gente está aqui enrolando, não estamos falando assim. Onde é que as pessoas encontram esse livro? Como que, assim, vai ser uma versão em português dele? Existe alguma prévia, um repositório que a gente pode dar uma olhada pelo menos nos cortes? Pode falar um pouco sobre para quem que ele é destinado? Estou jogando aqui um monte de perguntas, mas vai falando aí o que você acha que faz sentido. Perfeito. Para quem é destinado, esse livro eu junto com a Karina Varela focamos muito na parte do sênior. Então, assim, tem uma gente que fala, ó, essa literatura aqui a gente considera que você já tenha lido ou que você já saiba. Então, assim, dando aquela indireta de que, ó, se você não sabe isso, talvez leia primeiro, depois volte para esse capítulo, né? Volta uma casinha. Porque a gente fala muito de Legacy Modernization, a gente fala muito de CDC, a gente fala muito de... Tem a parte de hands-on também, que é muito legal. Mas eu acredito que a galera vai tirar muito proveito quando ela tiver mais experiência, quando ela for mais sênior, tiver um nível de experiência maior. Do contrário, vai ficar com a sensação de incompleto, né? Caramba, o que está me faltando? Sabe o que você falou que é legal? Quem está começando, pode falar. É que um livro desse é legal. Vamos colocar que você é um cara... Tem muita gente que vai assistir a gente aqui que tá nesse ponto. É aquele cara que tá assim, cara, eu sinto que eu tô bem, mas eu tô novão ainda. Eu sei, só vou ouvir falando que eu tô aqui, que é pra tomar cuidado, pra devagar. Aí eu vou comprar esse livro e vou dar uma olhada, e eu não vou conseguir entender muita coisa. Eu faço muito isso. Aí depois, daqui a 6 meses, eu vou, cara, já entendi metade. Entendeu? Aí depois de cara, agora eu tô entendendo. Aí você dá aquela sensação de, porra, eu evoluí. Esse livro eu não entendia nada. Isso aqui pra mim era tipo aerógrafo, sabe? Agora, agora... Então, eu acho que nesse ponto, pra esse tipo de pessoa que tem esse perfil de ficar tá ali, talvez ir usando até para validar, não sei se você concorda, para dar aquela validada assim. Sim. Né? Ele pode ser utilizado meio como um guia de estudo, né? Porque como ele referencia várias literaturas externas, você vai lendo e, opa, tem que parar aqui porque eu tenho que ter esse material, tenho que ter noção do que ele está falando. E o objetivo é porque ele já tem, se não me engano, 200, 300 páginas. E se for explicar tudo no mínimo detalhe, ia ficar muito maior. Então, ó, essa referência deve ter, aquela referência deve ter. Então, esse é o perfil de público que a gente está esperando. É um sênior ali ou um pleno com vontade de entender um pouco mais da camada de persistência. Então, a gente fala muito de design, impacto, distância, proximidade, tipo de frameworks, impacto de usar reflection, o impacto de não usar reflection. Inclusive, a gente tem um capítulo só sobre JOC, que é aquele solução que é um nível driver, né? Uma solução próxima do banco de dados, e o impacto de usar data-driven design dentro do seu código. Sobre o idioma, pode ter sido feito pela Packet, ele é em inglês, e possivelmente vai ser traduzido em português lá para o ano que vem. Mas eu já deixo uma dica, uma recomendação bem sincera para vocês. Quem não sabe inglês e trabalha de TI, recomendo fortemente que comece a estudar, porque é onde saem as maiores informações, é onde saem as releases, melhores oportunidades. As melhores oportunidades também. Então, assim, eu recomendo fortemente. Por exemplo, eu falo português, eu falo outros idiomas também, só que não tem jeito. Eu preciso começar com inglês porque, por exemplo, né, na parte Foundation, a parte de Open Source, todo mundo fala inglês, é a linguagem franca. Na parte Foundation, o inglês é a linguagem franca. Então, o Mike Milekovic, ele é da Eclipse Foundation, ele é um dos grandes lá, ele mora no Canadá, se não me engano, e ele teoricamente fala francês. Mas se eu começar a falar francês com ele, mesmo a gente não vai entender. Ou se o russo estiver falando lá, você não vai entender. Então, assim, o inglês é a linguagem franca e é onde está o conhecimento. Uma coisa que eu falei para o Helder, que eu gosto muito, é música, para você evoluir até um certo nível, daqui para cima é partitura. Informática tem um nível que você, para evoluir, precisa do inglês.